Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o tema Por que os vendedores não ouvem? Eu sou Alfredo Bittar, coaching da Next Step. Saber ouvir é uma arte que faz bem para quem fala e para quem escuta. Além da falta de tempo, paciência e individualismo, existem outras razões que dificultam a comunicação. As pessoas não foram preparadas para ouvir. Desde criança, nos ensinaram a falar e chorar para ter o que queremos. Porém, ninguém nos treinou a escutar. Isso gera um ciclo vicioso onde as pessoas, por saberem que não são escutadas, querem falar mais alto, mais ou melhor. Existem 4 razões que definem esse problema e vamos mostrá-las com algumas das possíveis soluções. A primeira razão é: quanto mais conhecemos uma pessoa, menos a escutamos, pois achamos que já sabemos o que ela vai falar. Boyce Kessler definiu este acontecimento como o viés da comunicação própria, mas temos que entender que as pessoas mudam constantemente, e se ficarmos com a imagem estática dela do passado, essa comunicação não vai fluir. Temos que procurar conhecer as pessoas constantemente. O segundo ponto é: as pessoas já não se interessam mais em conhecer o próximo. E isto acontece com o vendedor, pois ele acha que não tem tempo para isso. E quando faz uma pergunta, é só para poder falar e não para entender. Outro ponto importante é a necessidade do vendedor e a do comprador, que são bem diferentes. E às vezes o vendedor coloca essa necessidade em primeiro lugar, gerando um conflito. E aí ele trava a comunicação com o seu cliente e o negócio não vai para frente. Então aqui vai a primeira dica. Mostre interesse pelo seu cliente. Evite interrompê-lo. Evite pensar na sua história enquanto ele está falando. Isso pode gerar grandes problemas e truncar a sua comunicação. E o que as pessoas que têm interesse costumam fazer? E qual é a metodologia que elas usam? Simplesmente, pessoas interessadas, elas fazem perguntas. Elas querem entender, clarear e aprofundar o que o seu interlocutor está falando. Perguntas como, onde, quem ou quando são extremamente importantes e fazem com que o seu interlocutor lhe dê mais informações. E nós sabemos que essas informações são muito importantes para gerar o resultado. Pergunta valoriza um diálogo, abre um canal de comunicação profundo e duradouro e gera confiança mútua. E são muito importantes no processo de negociação. Porém, existem outras razões. E a terceira razão é: as pessoas acreditam que têm que defender seus argumentos. Não ouvir porque já tem a resposta pronta também interfere nesse processo. Muitas vezes perguntamos e a resposta é oposta ao que esperamos. Aí começamos a falar para nos justificar. Nosso cliente se fecha e cria uma barreira na comunicação. Se coloque no seu lugar. Imagine alguém perguntar a sua opinião e depois tentar destruir seus argumentos para justificar a opinião dela. Isso cria realmente uma barreira. É preciso ouvir, pesquisar, entender, perguntar por que ele acha isso ou explicar, falar mais a respeito sobre o assunto. Essa atitude gera confiança e abertura no cliente. É difícil se controlar, mas é muito importante. E isso nos leva à nossa quarta razão. Você não se escuta. É difícil se controlar, principalmente porque não nos escutamos. Nem o que falamos, nem o que sentimos. E o pior, o nosso ego não admite que sejamos contrariados. Nesse momento, vendedores perdem os seus clientes. Tem um outro fator, que é o vendedor tem medo de ouvir o não. Mas para quem sabe ouvir, para o bom consultor, o não é o início de uma negociação. É a partir do não que procuramos entender como o cliente pensa, fazendo as perguntas que já citamos anteriormente. Para isso é preciso ter o autoconhecimento, pois precisamos conhecer as nossas reações internas para nos controlarmos. O coração bater mais forte, o rosto esquentar, aquela vontade extrema de falar. Nesse momento, respire fundo e faça as perguntas. Só assim você conseguirá manter um bom diálogo com seu cliente e apresentar soluções satisfatórias para ele. Bom, saber ouvir, como falei antes, é uma arte e para isso precisa de muito treinamento. Comece logo, fale com os seus clientes procurando entendê-los melhor. Essa é a mensagem da Next Step. A Next Step é uma empresa canadense atuando agora no Brasil. Nós somos especializados em desenvolver pessoas e recolocá-las no mercado.
entre em contato conosco.